Cada noite, vocês estarão aqui estudando um personagem marcante ali na última semana de Cristo. São personagens que marcaram a última semana do Senhor. Ontem vocês ouviram sobre o personagem principal, não é isso? Ontem foi falado sobre Jesus, aquele que permeia toda a Bíblia e aquele que precisa ser também a base da minha e da tua vida. Precisa ser o alicerce de cada casa, de cada lar e de cada família aqui presente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem que, apesar dos pesares, ele também tem muito a nos ensinar a como não fazer, a como não agir, a como ouvir, a como não rejeitar. Essa noite nós vamos estudar um pouquinho sobre Judas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26. Se está na Bíblia, tem para nos ensinar. Seja por meio do que não fazer, seja também para o que fazer. Mateus capítulo 26. Vamos aprender um pouco sobre a história de Judas Iscariote. Quando fala Judas, o que vem à sua mente? Essa é a chave, né? Será que nós também não estamos traindo Jesus? Será que não estamos sendo um Judas da vida? Como está o meu dia a dia com Cristo? Será que eu também não tenho traído Cristo? O bom é que a porta da graça está aberta e a gente pode voltar atrás, pode dar ouvidos, diferente do que a gente vai ver em Judas hoje. Mas precisamos pensar nisso. Será que não estamos traindo Jesus também? Mateus 26, a partir do verso 45. Se você tem algum pedido especial, se você tem algum clamor, se você tem algo a apresentar a Deus, esse é o momento, porque Ele disse que tudo o que for pedido na sua casa, com fé, Ele ouvirá e responderá. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Magnífico Deus e grandioso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos por Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, pela Tua obra na cruz, pela Tua obra em nossa vida, pela Tua insistência, persistência conosco, pela Tua paciência, Senhor. Muito obrigada, louvado seja o Teu nome. E aqui estamos, Senhor, uma porção dos Teus filhos, reunidos pelo poder do Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós já o adoramos por meio dos louvores, mas neste momento nós queremos adorá-lo, ouvindo a Tua voz. Assentados aos Teus pés para de Ti aprendermos. Tua palavra está aberta, Pai. Abra os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração para recebê-lo, para receber os Teus ensinos, para receber as Tuas exortações. Amoleça o nosso coração por misericórdia, Senhor. Não nos deixe endurecê-lo, mas ajuda-nos a ouvir, a aprender, a entender e a viver o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fala-nos ao coração, silencia a minha voz e ouçamos a Tua, que é o que precisamos, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Verso 45 em diante diz assim: Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. É um detalhe importante que ele põe aqui, né? Um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Ninguém do mundo. Ninguém do mundo. Os traidores de Jesus
são os que se dizem segui-lo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar, com o quê? Com um beijo. Sinal de ternura, de amor, de carinho, de amizade. É ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre. E fez o quê? E Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Judas Iscariotes é o mais conhecido discípulo de Jesus, mas de forma negativa. Ele é descrito como um dos 12. Ele andou com Jesus. Ele esteve lado a lado com Jesus. Ele viu Jesus realizando milagres. Obrigada, meu irmão. Ele viu Jesus realizando os milagres. Ele olhou nos olhos de Jesus. Ele sentiu a ternura amorosa e salvadora de Jesus. Eu imagino em diversos momentos o coração dele sendo estremecido quando Jesus olhava para ele com amor e ternura. A Bíblia diz que ele era um dos 12. Um dos 12. Um dos que andaram com Jesus. A Bíblia também vai dizer que ele era aquele que era responsável pela bolsa do dinheiro. Aqui me traz um grande ensino, porque um dos problemas de Judas era a avareza. Ele queria poder, status, dinheiro. João vai dizer que ele era ladrão, que ele roubava, ele tirava dinheiro da capanga. E logo ele responsável pelas finanças da igreja. O primeiro ensino que isso nos traz é que Jesus, ele pode nos colocar em situações ou posições diretamente, frontalmente com o nosso problema. Para que a gente aprenda que precisamos vencer dependendo dele. Judas estava diante do problema dele, que era a avareza, um dos. Mas quem estava ao lado dele? Aquele que podia curá-lo. Muitas vezes nós estamos diante da nossa maior tentação. Jesus para nos salvar, Satanás para nos derrubar. A quem daremos a vitória? A quem temos dado a vitória? Dia a dia, diante da tentação, a quem temos dado a vitória? Judas, ele estava diante da tentação dia a dia ao lado de Jesus, inclusive. Ele era um dos 12, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Após a prisão de Jesus, ele sentiu remorso, não arrependimento, remorso. Tentou corrigir da forma dele, não recorrendo a Jesus. Devolve as moedas. O remorso parece que vai piorando cada vez mais. E ele vai e tira a própria vida. Judas, ele foi vítima da ganância e de uma agenda pessoal. Não queria se submeter à vontade de Deus. Ele não queria se submeter às mudanças necessárias que ele precisava.
Ele não queria se submeter ao poder transformador daquele que estava ao lado dele. Eu imagino cada vez que Jesus olhava para ele, porque Jesus olhava para ele e lia o coração dele. Jesus olha para mim e lê o meu coração. Ele sabe o que vai no fundo. Ele sabe da minha realidade, não da capa que de repente eu mostro por onde eu passo. A capa de Judas era bonita, até ser descoberta. Mas Jesus olha para nós completamente desnudos. Ele conhece plenamente, abertamente cada um de nós com mais clareza que o sol ao meio-dia. E ele olhou para Judas. E ele teve compaixão de Judas. Ele teve misericórdia de Judas. E ele tentou salvá-lo. E ele lutou com Judas. E ele tem lutado comigo todos os dias. Ele tem lutado com você todos os dias. Mas a quem você tem dado vitória? Jesus, ele tentou salvar Judas. Eu imagino, naquele início de semana, naquela terça-feira, estava Jesus em uma casa, onde uma mulher entendeu, se rendeu, se entregou, deixou para trás a vida que tinha, muito grata ao Salvador. E olha que ela não mandou com ele seus, de repente, 3 anos e meio de ministério, mas precisou de alguns minutos, horas ou poucos dias, não sabemos, para que ela se rendesse a Cristo Jesus. E naquela casa, aquela mulher pegou um frasco de uma grande fortuna. No pensamento de Judas, um desperdício. Para ela, um coração agradecido pelo favor imerecido de salvação. Judas, naquele momento, ele começa a firmar no coração o seu plano. Ele havia já rejeitado todos os planos de Deus para a vida dele e agora ele começa a pôr em prática os seus planos. Naquela terça-feira, não foi naquela quinta. Ele já tinha começado na terça-feira. Quais têm sido os seus planos? Você bem conhece os planos de Deus. Os planos do Senhor são infinitamente maiores e melhores do que os de vocês, do que os meus, do que os nossos. O que você tem escolhido, os seus planos ou os planos de Deus? O que tem sido maior em sua vida, a sua vontade ou a de Deus? O que tem prevalecido na sua vida, a sua vontade, os seus planos ou o de Deus? E naquela terça-feira ainda, Judas sai e começa a colocar em prática os seus planos, rejeitando totalmente o de Deus. E ele começa a planejar. Ele vai até aqueles homens e ofereceram para ele o que o coração dele mais sonhava e desejava. Eu não sei, de repente, como os outros, ele imaginou que Jesus fosse tomar o reino, que ele fosse ser um dos grandes no reino. E de repente ele estava querendo adiantar o processo. Só sei que ele não quis mais os planos de Deus e sim os dele. E o mais doído foi o sinal. Estarei com ele, darei um sinal que demonstra amor, carinho.
Um beijo. Naquela quinta-feira, Jesus à mesa com os 12. E o ato de Jesus é surpreendente. Jesus, ele vai até o último segundo para salvar a mim e a você. Para salvar os que estão lá fora, a quem ele nos ordena ir buscar. Ele vai até o último segundo. E ele olhou para Judas e ele falou, ainda tem um segundo, a última tentativa, antes que a porta da graça se feche para ele. Ainda tem uma oportunidade. Em aniversário, nosso costume é dar o primeiro pedaço de bolo para quem? Para alguém muito, muito especial. Né? Para quem vai o primeiro pedaço de bolo? E aí a pessoa fica, meu Deus do céu, tem 500 pessoas especiais aqui, agora é para quem é o doce, não eu vou apanhar. Jesus tinha 12 na sala com ele. Tinha 12 à mesa. E o costume deles, do primeiro pedaço de bolo, era o que a gente vê descrito na ceia. Um pedaço de pão molhado no vinho e entregue. Com isso, Jesus estava dizendo para ele, você é mais especial que todos os presentes aqui, eu te amo mais. Quando rejeitamos a misericórdia, o coração endurece cada vez mais. Quando rejeitamos a voz do Espírito Santo, o coração endurece cada vez mais. E Jesus foi dando oportunidades e misericórdias para Judas. E ele foi rejeitando e o coração foi endurecendo. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Se Deus está falando, ouça. Eu não sei o que. Eu sei o que Ele fala para mim. Tem dia que eu mesma falo, pai, hoje eu estou precisando de 2 cascudos, porque hoje o negócio está feio. Pai, tem de misericórdia, me aperta aqui que eu estou querendo fazer minhas vontades. Pai, o Senhor não está vendo o que eu estou fazendo, tem de misericórdia. Toma meu livre-arbítrio aqui que eu só faço besteira. Não endureçais o vosso coração. E Deus fez ali, Jesus, o último ato de misericórdia com Judas. E ele rejeitou. E a oportunidade acabou para ele. Amados, não sabemos que dia a última oportunidade chegará a nós. Não sabemos que dia a última oportunidade chegará para alguém da nossa família. Não sabemos que dia a última oportunidade chegará para os nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, vizinhos, amigos. Não sabemos. Somos chamados como ministros do Deus Altíssimo para salvar. Somos chamados para salvar e não para deixar morrer. Nós somos chamados como salvos para sermos instrumentos de salvação. Aonde quer que estejamos, a nossa vida tem que ser exemplo daquele que segue a Deus. Para que aquelas pessoas que só têm nós como a Bíblia deles, leiam corretamente quem é Deus. Para que eles sejam alertados e façam uma escolha correta. Se escolherem como Judas, se você fez a sua parte, se eu fiz a minha, o sangue dele recairá sobre a cabeça dele. Se negligenciarmos, o sangue dele recairá sobre a nossa. Jesus lutou com Judas até o fim. Disse para ele na última oportunidade, no último clamor de misericórdia, você é aquele a quem eu amo demais da conta.
Nós temos a mania de escolher quem vai para o céu e quem não vai. Ele não tem jeito, não. Ela lhe alcancei. Largou não, que você está aqui trazido por Deus. Deus é contigo. Cristo doce trouxe você aqui hoje para Ele falar o quanto você é importante para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cristo te ama e assim como Ele insistiu com todos, Ele vai insistir com você. Está na hora de voltar, meu irmão. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar para o Senhor. Jesus, Ele tem poder para salvar, para restaurar, para transformar, para curar, para salvar. E Ele lutou com Judas e Ele tentou até o fim. Quanto mais Judas endurecia o coração, mais Jesus declarava que o amava. Quanto mais Judas confirmava o que ele queria, mais Jesus falava o quanto o amava, mais Jesus demonstrava o quanto o amava. E assim foi até o fim. Quando não teve mais solução, aí sim ele disse, vai e faça o que você já colocou no coração. E Jesus então diz para os seus discípulos, minha hora chegou, vamos. E é incrível porque Jesus sabia tudo o que Judas iria passar, tudo o que ele ia fazer. E quando a gente pensa, olha que coisa tremenda, que havia fechado a porta da graça para Judas, Deus ainda abriu mais uma brecha. No momento em que ele chega até Jesus, que ele beija Jesus, como Jesus fala com ele. Amigo, mais uma vez Jesus tentou fazê-lo desistir. Porque ele sabia o que iria acontecer dali para frente. Ele sabia que era o remorso que tomaria o coração de Judas e não como aconteceu com Pedro, a dor do arrependimento. E Jesus ainda tentou mais uma vez com ele. Jesus o chamou de amigo, relembrando o que momentos atrás ele disse, você é o melhor amigo. Você é o mais especial de todos aqui. E agora no momento final de traição plena, ele diz, amigo, sabe quando nós fazemos o que sabemos que está errado? A gente sabe que está errado, a gente se envergonha inteiro, mas vai lá e faz. A gente sabe que não deveria, o Espírito Santo está falando, filho, veja o que você está fazendo. E a gente ainda vai lá e faz, mas é o que eu quero. E o Espírito Santo está ali também dizendo para você, amigo, amiga, filho meu, filha minha. E ele insiste. Você entende o tamanho do amor de Deus por você? E eu não entendo é porque que nós continuamos traindo Jesus. E mesmo traindo, ele continua dizendo, filho meu, filha minha, eu te amo. E por que que nós continuamos traindo Jesus desse jeito? Eu acordo e não o busco, é traição ao meu Deus. Eu saio de casa e não o chamo para ir comigo, é traição ao meu Deus. Eu digo, fica aí, porque eu vou ali fazer e tu não pode nem ver o que eu estou fazendo. A gente esquece até da onisciência de Deus. A traição é diabólica, é miserável, mas nós traímos o nosso Deus todos os dias, querendo fazer a nossa própria vontade, os nossos desejos, deixando a carne fluir. Andamos sem Deus. Passamos o dia sem Deus. Que dia tu leu a Bíblia? Que dia tu meditou?
Que dia tu fez a lição da escola sabatina? Que dia tu chegou no culto no horário? O interessante é que não nos atrasamos no trabalho. Não faltamos porque está chovendo. Mas para ver Deus, estar com Deus, falar com Deus, adorar a Deus, a gente arruma desculpa. Isso tudo é traição. Nós estamos sendo como Judas e condenando Judas. Ele mesmo já se condenou. Ele não quis, ele rejeitou a salvação. E amados, o que não entendemos ou sabemos, mas não queremos entender, é que cada passo que nós damos traindo o nosso Senhor, o nosso coração endurece ainda mais. E vamos ouvindo, estamos nos tornando cada vez menos sensíveis ao Espírito Santo. Muitos diziam que Judas era uma profecia que precisava se cumprir. Não. Deus antecipa para a gente porque Ele já viu a história. Mas não precisava acontecer. Não com Judas. A história real nos diz que o cordeiro era levado até o sacerdote e o sacerdote sacrificava o cordeiro. Não era para Jesus ser traído, não era para Jesus ser crucificado daquela forma. Mas ele conhece o fim desde o princípio e ele disse que Judas faria aquilo. E ele ainda tentou para que Judas não o fizesse. Ele sabe da minha vida e da sua, do início ao fim. E é por isso que ele insiste para mudarmos. Porque ele mudou o meu e o teu destino na cruz. Nosso destino, morte eterna. O que aconteceu naquele domingo, pós sexta-feira, numa cruz? Ressurreição. Ele mudou o nosso destino de morte eterna para vida eterna. Agora nós precisamos parar de trair o nosso Senhor. A gente precisa parar de ser como Judas. A gente precisa viver conduzido pelo Espírito Santo. Amados, todos nós temos lutas diárias. Quando eu digo para vocês que eu peço ao Senhor uns 2 cascudos, é real. Tem dia que eu falo, Senhor, 2 cascudinhos aqui não vai dar certo, eu preciso de uma sua. Porque eu sei quem eu sou. E isso só me ajuda a entender o quanto eu preciso e dependo de Deus. E era isso que Jesus tentava mostrar para Judas, o quanto ele precisava de Deus. E Deus do lado dele. O Senhor Jesus está ao nosso lado constantemente o tempo todo. A história de Judas nos ensina a não rejeitarmos a voz do Espírito. A ouvirmos o que o Senhor nos fala todos os dias. Mas para eu ouvir, eu preciso acordar e buscar a Deus. Eu preciso sair de casa com Deus. E muitas vezes nós deixamos Deus na igreja. Voltamos para ter um encontro com Ele, talvez no domingo. Que está cada vez menor, né? Talvez voltamos para vê-lo na quarta. Sábado é automático. Tirar o peso da consciência, eu vou lá na igreja ver Deus. Porque eu tenho deixado Deus na igreja. Judas deixou Deus, não sabemos que ponto da sua vida. Andando com Deus, ele deixou Deus para trás. Na casa de Deus, falando de Deus, trabalhando para Deus, podemos estar deixando Deus na igreja. De vez em quando a gente vem para ter um encontro com Ele. Judas viveu um cristianismo de aparência. E Deus hoje nos exorta
para não vivermos o cristianismo de aparência. Estar na igreja, ter o nome de adventista, estar pregando, estar cantando, mas não está o adorando, mas não está andando com Ele, mas não está tendo comunhão com Ele. É para isso que o Senhor essa noite está nos chamando, para voltarmos ao primeiro amor. Aquele que ama não consegue ficar longe. Aquele que ama não consegue não falar, conversar, contar, ouvir. E Cristo nos chama de volta ao primeiro amor. Se essa é a tua vontade, acho que o meu horário já acabou. Se você deseja voltar ao primeiro amor, Cristo te chama. Cristo te chama para voltar ao primeiro amor. Cristo te chama para libertação. Cristo te chama para salvação. Eu convoco a igreja a se colocar de joelhos neste momento. Peço a toda a igreja que se coloque de joelhos neste momento. E Cristo quer salvação. Clame, igreja. Cristo pode. Cristo quer salvar. Não importa onde, não importa quem, não importa como, Cristo quer salvar. Clama, igreja. Clame com fé, porque Deus pode. Deus pode todas as coisas. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigada, irmão. Grandioso Deus e soberano Criador e mantenedor de todo o universo. O Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que repreende, o Deus que liberta, o Deus que salva. Deus grandioso, não foi à toa que o Senhor morreu na cruz do Calvário. O Senhor derrotou e derrota qualquer demônio. Ninguém é mais poderoso do que o Senhor. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Liberta, Pai, por amor do Teu nome. Salva, Senhor, para o Teu reino, para a honra e glória do Teu nome. Deus grandioso, lance por terra toda tentativa de Satanás. Deus grandioso e poderoso, o Senhor pode, o Senhor quer. E nós te clamamos. Nos méritos de Cristo Jesus, salve a nós, salve esta alma, salve a todos os presentes nesta casa, tua casa de oração, Senhor. Ó Deus poderoso, venha, Miguel. Guerreia, Miguel. Quem é como tu, ó Senhor? Ninguém. Ninguém é como tu, Senhor, ninguém. O Senhor pode todas as coisas, Miguel. Desembanha, Senhor, a tua espada. Lute e vença na vida desta criatura. Foste por ele também que tu fostes até a cruz. Tu podes, Pai. Tu podes, Pai. Tende misericórdia, Senhor. Tu pode. Tu pode. Nós cremos, nós imploramos, nós te agradecemos. Tome a tua igreja em tuas mãos. Derrame o teu Santo Espírito sobre nós. Salva para o teu reino, para a honra e glória do teu nome. Te imploramos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Ele continue tendo misericórdia de nós. E a igreja é convocada a continuar orando, intercedendo e clamando, porque Deus pode. Amém?